Olá pessoal, tudo bom? Espero que seja um vídeo rápido, mas não sei se vai ser muito rápido. Desde o começo desse ano tá havendo esse bate-boca aí pela internet entre o Olavo e o Reinaldo. É, eu queria só alguns pitacos nisso aí e trazer. A gente tem que trazer a verdade à tona, né? Eu acho que dessa discussão toda. Eu nunca fui Eu nunca fui aluno de nenhum dos dois, nunca fui seguidor de nenhum dos dois. Eu costumo ver pela internet o- os comentários do Reinaldo na Veja e costumo ver os vídeos do Olavo no YouTube. Mas eu não tenho contato com nenhum dos dois, não sou seguidor de nenhum dos dois. Nunca tive nenhum contato com o Reinaldo. Tive contato com o Olavo uma vez só, na época que eu usava o Facebook. E foi um contato assim, meramente casual, porque eu comprei há muito tempo atrás o Jardim das Ilusões. O Jardim das Ilusões, acho que é. Jardim das Ilusões. Jardim das Aflições. Jardim das Aflições. Comprei há muito tempo atrás, então obviamente que eu tenho a versão antiga. Ano passado saiu uma versão nova. E acho que uns 2 anos atrás o Olavo, eu tinha lido que o Olavo. Aquele livro ele escreveu, acho que na década de 90, antes dos anos 2000, acho que ele escreveu. Muito antes dele morar nos Estados Unidos. Depois que ele ficou um tempo nos Estados Unidos, é, ele declarou várias vezes que ele cometeu alguns erros naquele livro e ele fez um adendo para corrigir várias coisas que ele tinha falado sobre os Estados Unidos. Porque ele não, é normal isso, né? Porque ele vivia no Brasil. Então, muitas coisas que ele escreveu sobre os Estados Unidos, depois que ele passou a viver nos Estados Unidos, ele viu que eram erradas, né? Que é uma coisa absolutamente normal. Se você, vou dar um exemplo, se você visita a Itália todo ano, vamos ver, você fica 10, 15 dias na Itália todo ano, você vai lá 3, 4 vezes, aí você pode ter uma ideia da Itália. Agora, se você for para lá e morar 10 anos na Itália, você vai ter uma ideia completamente diferente da Itália. Porque você vai estar convivendo no dia a dia seguidamente, né? Então ele cometeu alguns erros e fez em vez de reescrever o livro, ele fez um adendo. E ele tinha dito num vídeo que eu ouvi lá, que eu assisti, que esse adendo estava liberado para todo mundo. Qualquer um podia baixar no site dele esse adendo. E eu tentei baixar e não consegui baixar, porque estava liberado só para quem era assinante do seminário dele. E eu até escrevi para ele no Facebook, falei, olha, você falou que estava liberado aqui, e eu não consigo baixar, é só para assinante. Aí ele me respondeu dizendo que ia ter uma nova versão do livro, que realmente saiu ano passado. Então, bom, obviamente, a gente sabe que o autor, quando escreve um livro, se daqui 10 anos ou 15 anos ele resolve fazer uma nova edição com complementos, com adendos e tudo mais, quem comprou a edição anterior não tem direito a ter esses adendos. Vai ter, teoricamente, tem que comprar a nova edição. Então, meu único contato foi esse. Assim, e eu nem fui atendido naquilo que eu queria. Então, eu não tenho nenhum motivo para bajulação. Nunca fui aluno dele também. Agora, é inegável que a gente tem que falar o que é real, né? Quando é que essa briga realmente começou? Essa briga realmente começou quando houve a mudança editorial da editora Abril. E da Veja, principalmente da Veja. Foi em fevereiro, março, não lembro. Esse ano, no começo desse ano. Saiu o Eurípides Alcântara, da direção de redação da Veja. Ficou lá 11 anos. Entrou Ricardo Petri. Saiu um conservador, entrou vamos dizer assim, um PSDBista, vamos dizer assim, um tucano. Obviamente, quando ocorreram essas mudanças da Abril, ocorreram essas mudanças exatamente por conta de pressão de anunciantes, que estavam sendo pressionados também pelo PT, principalmente grandes bancos, porque os grandes bancos sempre foram aliados do PT.
né? Porque eles nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos do PT. Então eles batiam recorde atrás de recorde de lucro. Se você só pegar os últimos 10, 12 anos, você vai ver que cada ano eles batiam recorde. O Itaú, o Bradesco, todo mundo. Então os grandes bancos adoravam o PT e já no desespero o PT já estava pressionando através da... A Veja nunca teve anúncio estatal, ela vivia de anúncios de empresas, os grandes bancos, grandes brancos e grandes empresários também ameaçaram cortar os anúncios, então a Veja, precisando de dinheiro, a editora Abril a gente sabe que está quebrada, como toda a imprensa brasileira está quebrada, vive de dinheiro público, né? A Veja não vivia, mas com essa mudança de direção começou a ter agora anúncio estatal. Você vê que coincidência, né? Houve a mudança da cúpula da editora Abril, entrou o presidente, que veio, o presidente é Walter Longo, né? Entrou para ser presidente da Abril, ele era do grupo do Roberto Justus, e trocou, saiu o Eurípides Alcântara e entrou o Ricardo Petri, que é um tucano, é um cara de esquerda, um cara de viés de esquerda. Não radical quanto o PT, mas um cara de viés de esquerda. Mais uma esquerda mais moderada, como se fosse um PSDB, aí, uma social-democracia. Coincidentemente, baniram a Joyce saiu da revista, Joyce Hasselman saiu da revista, o Rodrigo Constantino também deixou de escrever, e o nosso amigo Reinaldo passou a ter algumas mudanças assim de comportamento. É claro que ele não ia deixar de bater no PT, até porque daí, né, você deixar de bater, você bateu durante a vida inteira no PT, você deixar de bater a partir de amanhã, é obviamente que você for comprado, né? Então, obviamente que não digo que ele tenha sido comprado, mas digo que ele tenha sido... É, como é que seria melhor a palavra? O fato é o seguinte, essa briga, ele começou a xingar o Olavo assim, sem motivo nenhum, começou a atacar sem motivo nenhum, porque eles sempre foram amigos durante muito tempo. Depois dessa mudança que teve na revista, você tem agora um chefe, que é um chefe tucano, é um chefe que não é mais conservador, é um chefe de esquerda agora. É a esquerda moderada, mas é de esquerda. Então, obviamente, que se você quer manter o seu emprego, você quer manter seu blog, você quer ter uma boa relação com a nova direção da empresa, você tem que ceder algumas coisas, né? Você não pode mais ter amizades com pessoas polêmicas de direita como o Olavo, você não pode mais atacar tanto a esquerda quanto atacava, então é daí pra frente que começou tudo isso. E o Reinaldo, eu gostava muito dele. Continuo assistindo os vídeos dele na Veja. Mas infelizmente agora a gente sabe que ele não vai falar, ou ele não vai falar aquilo que ele gostaria, com medo de perder o emprego. Eu sei que ele fez uma matéria lá, um post no blog dele dizendo que eu sou independente, que o blog continua enquanto eu quiser, enquanto a revista quiser, enquanto nós quisermos, que eu não dobro a espinha para ninguém. Bom, o papel aceita tudo, né? A questão não é o que você diz, a questão é o que você faz, né? Dizer, todo mundo diz tudo. Se você perguntar pro Lula ou pro BT, eles vão dizer que são honestos, que são maravilhosos, que não roubaram, que não sabem de nada. A gente sabe que na prática não foi isso que aconteceu. Então, o discurso é uma coisa, a ação e o comportamento é outra. Do nada, nesses últimos 3, 4 meses, o Reinaldo publicou 3 ou 4 é, posts no seu blog, assim, ofendendo de graça o Olavo, se ofendendo de graça, acusando de um monte de coisa. Ele acusou o Olavo de ser um cara que estava querendo a volta da ditadura, que estava querendo que os militares assumissem o poder. Eu já assisti todos os vídeos do Olavo que existem no YouTube, todos. Em nenhum momento ele defendeu a volta da ditadura ao poder. Ele também, aí não sei se foi um artifício ou não, ele usou, no caso o Bolsonaro, o Reinaldo usou no caso o Bolsonaro, que o Bolsonaro é um candidato que o Olavo apoia, defende e tal, e ele usou, o Reinaldo Azevedo usou o Bolsonaro meio como boi de piranha. Para em vez de atacar o Olavo, eu vou atacar o Bolsonaro, porque aí o Olavo vai defender o Bolsonaro e aí eu tenho motivo para descer o cacete nele. A real é o seguinte, ele contou mentira também sobre o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca, eu não sou eleitor do Bolsonaro, tá? Eu não sei de quem eu serei eleitor, eu vou decidir isso em 2018. Quando tiver eleição eu decido
provavelmente no menos pior. Mas o fato é que é o seguinte, o Reinaldo Azevedo mentiu também porque disse que o Bolsonaro também queria a volta da ditadura. Ele nunca pediu a volta da ditadura. Em nenhum vídeo ele pediu a volta da ditadura. Então o Reinaldo tem uma certa rixa com o Bolsonaro e tudo mais, e usou meio que o Bolsonaro para arrumar essa encrenca, para dar um jeito de arrumar essa encrenca com o Olavo e começar a atacar, a xingar. Assim, você vê as colunas, tá? Os blogs, os posts nos blogs no blog do Reinaldo, assim, coisas assim, xingando de tudo quanto é nome, assim, né? Múmia e outras coisas. É uma baixaria, né? Que não precisava disso, né? Agora, é óbvio que tem uma briga de ego nisso aí. Não dá para negar que não tenha. Porque, em teoria, o Olavo é a voz da direita mais ouvida. Ainda que ele não esteja no Brasil, ele tem um alcance muito grande com os cursos dele, com os alunos dele, com os vídeos que ele posta no YouTube e tudo mais. Ele tem um alcance muito grande. E dentro do Brasil, considerando que quase a totalidade da mídia sempre foi de esquerda, desde a época dos militares, sempre foi de esquerda, não os donos, quem mandava nas redações, os jornalistas. O fato é que o Reinaldo pelo menos era o que tinha mais ibope, mais leitores, que estava do lado contrário, que estava na direita. Ele se declarou várias vezes como conservador. Só que ele não cansa de elogiar o Fernando Henrique e os planos, e os governos tucanos de São Paulo e outras coisas mais, né? Então talvez ele seja aquela direita que existe no Brasil. Como no Brasil não existe uma verdadeira direita política, que a gente não tem, 99% dos partidos são todos de esquerda. Então, como não existe direita, a esquerda tem que bater com alguém. Precisa fazer o confronto. Então o PT e o PT, PSOL, PSP, STU, essas desgraças todas, vivem acusando o PSDB de ser de direita. Até nas eleições, quando tem um embate entre os dois, as eleições desde a saída do Collor é PT e PSDB, PT e PSDB, é só essas duas desgraças aí. O fato é que o PSDB também é de esquerda. A social-democracia é de esquerda no mundo inteiro. É só que é uma esquerda mais light, uma esquerda fabiana, não é uma esquerda mais radical como o PT, mas é a esquerda. Então é briga de esquerda contra esquerda. Só que o PT, para se colocar mais à esquerda do PSDB, diz que o PSDB é de direita, é neoliberal, é o diabo que seja. O fato é o seguinte, talvez então nesse caso o Reinaldo Azevedo se coloque como direita nesse confronto entre PT e PSDB, esquerda e direita, se você considerar que o PSDB em teoria seria de direita, numa loucura brasileira, que só no Brasil acontece isso. Então, nesse caso, talvez ele ache que ele é de direita, ou que ele é conservador, porque ele é do PSDB. Eu acho que ele nunca declarou, pelo menos que eu tenha lido ou ouvido, voto pro PSDB. Mas o que ele elogia do PSDB é uma coisa clara e notória. Sempre foi assim, aliás. O Fernando Henrique é o grande presidente para ele. Então, e a gente sabe que o governo Fernando Henrique foi um governo de esquerda. É claro que não foi um governo de esquerda predatório como foi o PT. Nada é tão predatório quanto o PT. Mas foi um governo de esquerda. Foi no governo do PSDB que começou a deterioração das escolas, começou aquela política de vamos facilitar a vida para os bandidos, não vamos mudar as penas, a legislação para favorecer os bandidos, vamos municiar o MST, que o MST não era nada, o Fernando Henrique começou a dar dinheiro para esses caras. Tudo começou no PSDB, essa ascensão da esquerda no poder, pelo menos depois da ditadura. Então talvez seja isso. Em outras palavras, essa briga se deu muito provavelmente porque o Reinaldo Azevedo comprou essa briga de maneira proposital, falando mentiras sobre o Bolsonaro e falando mentiras sobre o Olavo, para arrumar um fato para poder arrumar essa briga e para poder se colocar como um cara independente, que ele não estava vinculado ao Olavo e tal, que obviamente deixa ele numa posição muito feliz, muito confortável dentro da Veja,
que agora tem uma direção mais tucana. Então, automaticamente ele criou um fato novo, arrumou mais um Ibope, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo fez uma média com a nova direção da Veja, que é do PSDB. Infelizmente, o Reinaldo, ele mudou mesmo de mentalidade política, que eu acho que não muda, porque ele está com quase 60 anos, ninguém muda depois de 60 anos, ele está com 50 e poucos anos, ninguém muda depois desse tempo de lado político, ainda mais quem estuda tanto tempo a política, trabalha tanto tempo a política. Ou então é isso, ele quis fazer uma média com a nova direção da Veja, deixa eu quebrar um pau aqui com o Olavo, que é o símbolo do conservadorismo brasileiro, e aí eu fico bem aqui com a direção da revista, mantenho meu blog aqui por mais alguns anos, ganho mais uma grana, e tá tudo tranquilo. Afinal de contas, brigar com o Olavo é comum, né? Todo mundo briga, então basta eu dizer que eu sou mais um que estou brigando com o Olavo, né? Mais um entre várias dezenas que já brigaram com ele. Possivelmente as pessoas fiquem do meu lado, que vão considerar o outro lado como sempre o brigão. Mas o fato é que nesse litígio entre os dois, o grande culpado é o Reinaldo, porque foi ele que mentiu. Mentiu quando disse que o Bolsonaro defendia a volta dos militares do poder, coisa que o Bolsonaro nunca fez. Ele defende os militares, ele pode defender a ditadura, pode dizer que algum ou outro ali que foi acusado de tortura não foi torturador, na verdade aquele militar que ele defendeu no voto contra o impeachment, no voto a favor do impeachment, ele não teve nenhum processo criminal, né, até hoje. O que você tem são testemunhas. Agora, você não tem um processo criminal. Ele nunca foi julgado como torturador, né? Então ele nunca foi condenado como torturador. Então, em teoria, não há nenhum tipo de problema de você fazer isso. Mas é uma visão dele, independente de eu concordar ou não. Mas o fato é que defender a volta da ditadura, o Bolsonaro nunca defendeu. E o Olavo também não queria a volta da ditadura. Que o Reinaldo disse que o Olavo era a favor da volta da ditadura. Não era, não. Nunca foi, em nenhum vídeo. Pode procurar todos os vídeos do Olavo no YouTube. Você não vai achar nenhum vídeo dizendo que é a favor da ditadura. Aliás, ele critica a ditadura. Ele criticou várias vezes a ditadura, exatamente porque a ditadura foi tão idiota que ela tirou ela eliminou o perigo do comunismo via guerrilha e deixou o comunismo se alastrar em toda a mídia, em todos os livros, em toda a universidade, que no final das contas, quando a ditadura saiu do poder, no ano seguinte, entrou todos os caras que estavam afastados, que estavam no exílio e tudo mais, que tiraram da vida pública, todos eles voltaram a assumir os cargos e estão aí até hoje. Essas pragas aí, Dilma, Lula, Zé Dirceu, de onde que vocês acham que vieram esses lixos todos? Eram tudo gente que a ditadura, depois que acabou, todos eles voltaram para o Brasil e tomaram o poder e fizeram essa desgraça que a gente tem aí. Porque a ditadura ela combateu o comunismo revolucionário, o comunismo da guerrilha, mas ela não combateu o marxismo cultural, a revolução cultural, que é o que está dominando hoje. Enfim, acho que era isso que eu tinha para dizer. Nesse caso, realmente, eu corro o risco aqui de ser chamado de Olavete, mas eu já disse, eu não sou aluno dele, eu não sou seguidor, às vezes leio um ou outro artigo do Mídia Sem Máscara, mas não sou um leitor assíduo. Assisto todos os vídeos que tem sobre ele no YouTube, porque são bem interessantes. Claro que alguns são extremamente chatos, né? Tem uns que são de assunto religioso, de blá 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 religioso, ataca aqui, ataca de lá, ataca daqui, porque a igreja é isso, porque isso aí não me interessa, isso aí é assunto que não me interessa. Mas eu assisto todos porque tem muita coisa interessante lá. No que tange a assunto da política brasileira, realmente o Olavo é um dos principais analistas brasileiros e talvez o único, não vou dizer o único, mas é o que mais acerta nas suas previsões. Até porque isso do PT ele tinha falado já na década de 90, muito antes do PT tomar o poder, ele já tinha dito que ia ser essa desgraça. E na verdade acabou sendo. Então você não pode tirar o mérito de quem tem mérito. Não importa se ele é polêmico, se ele é boca suja, não importa o que ele seja. O que importa é o seguinte: se o que ele falou é real e está acontecendo e é verdadeiro, então méritos a ele.
Tá certo? Agora, vai dizer que ele acerta tudo? Não, ele não acerta tudo. Eu acompanho os vídeos dele desde o... Eu tenho toda a coleção Throughout Speak, tenho todos os vídeos dele na internet. Por exemplo, vou contar aqui um erro dele, que eu já comentei num outro vídeo. Quando ele falava do Obama, durante o primeiro mandato do Obama, ele dizia que o Obama não tinha chance nenhuma de se reeleger. O Obama era carta fora do baralho, os Estados Unidos não querem mais, os americanos não querem mais saber do Obama. Conclusão, o Obama se reelegeu. Não que o Obama seja bom, eu sei que o Obama é um tremendo de um bandido também. Qualquer pessoa que estuda um pouco da história americana sabe que o Obama é um bandido. Inclusive eu tenho o livro do Saul Alinsky, que é o grande inspirador dele. Eu tenho aqui em casa, ainda não fiz resenha, mas vou fazer um dia. Não que o Obama seja bom, a questão é o seguinte, o Olavo disse em vários vídeos que o Obama nunca se reelegeria. E o Obama se reelegeu, então ele errou. Faz parte do processo, ninguém acerta tudo, né? Ninguém acerta tudo, ninguém tem bola de cristal, ninguém acerta tudo. Agora, no que tange a política brasileira, realmente ele tem acertado muito mais do que errado. E o que ele queria, agora eu vou dizer o que o Olavo queria, porque eu já assisti todos os vídeos dele, eu sei o que ele queria. Não é que ele estava criticando o impeachment, que o Reinaldo disse que ele criticou o impeachment, que ele não queria o impeachment, ele queria intervenção militar. É mentira isso do Reinaldo. O que o Olavo queria era o seguinte, ele queria que o povo que foi para as ruas repudiasse toda a classe política que está aí, fizesse uma limpa, não só a renúncia da Dilma, ele queria a limpeza do Congresso, tirar do Congresso PT, PSDB, PMDB, PSB, todos esses bandidos. Inclusive, desinfectar da máquina pública, inclusive do judiciário, esses ministros petistas que foram colocados lá, que está tudo aparelhado pelo PT. Foram todos aparelhados pelo PT. Era isso que o Olavo queria. E ele imaginou o seguinte, como você tem 2 milhões de pessoas na Paulista, você tem 5 milhões de pessoas no Brasil inteiro protestando contra o governo, talvez fosse uma possibilidade de você não só tirar a Dilma do poder, mas tirar toda a esquerda do poder. Tirar de uma vez. Porque o impeachment da Dilma colocou Michel Temer. Michel Temer é do mesmo esquema, ele era vice da Dilma. Ele foi vice da Dilma no mandato passado. E o PMDB não tem uma ideologia. O PMDB ele vai pro. Assim, ele tá sempre no poder, ele tá sempre com quem tá mandando, ele tá junto. Então, a gente tirou a Dilma, realmente a gente tirou a Dilma, ela não volta mais. O Lula tá morto, verdade. Mas se você mata o PT, quem que sobra? Provavelmente quem que vai sobrar para 2018? Vamos considerar que o PT é carta fora do baralho. Vai sobrar PSDB, vai sobrar Marina. Ou seja, vai continuar a esquerda. O que é a Marina? Qual é a diferença da Marina? Marina era do PT, ela saiu do PT porque ela queria ser candidata a presidente e não tinha legenda, porque o Lula deu a legenda para Dilma, então ela foi para o Partido Verde. E agora montou a tal da rede. Mas ela é de esquerda, é a mesma coisa. O que vai mudar se ela ganhar? Não vai mudar nada. A esquerda vai continuar corrompendo, vai continuar inflando o Estado, vai continuar quebrando o país. Não adianta nada. Então, a ideia do Olavo, que eu acho que era uma ideia que o Brasil não está pronto ainda para isso, era essa. Era de aproveitar esse movimento popular e arrancar de vez essa esquerda do poder, porque ficar alternando entre PT e PSDB também não leva a nada. Então era essa a ideia dele. Ele nunca pediu a volta da ditadura. O que ele pedia era a limpeza do Estado, limpar o Estado desses bandidos que estão lá há muito tempo. Renan Calheiros, o Cunha já foi, Sarney, essas pragas que estão lá, Collor, estão lá há 200 milhões de anos que nunca mudam. Por que nunca mudam? Porque as pessoas continuam votando nessas pragas. Por que o Sarney está lá há 200 anos? Porque na desgraça do Amapá as pessoas continuam votando para ele ser senador. Por que o Collor está lá? Porque o raio do povo de Alagoas vota para esse cara estar lá. Então, assim, não adianta, assim, se você não... se você não educar primeiro o povo, que é quem elege essas desgraças, não adianta você ficar tentando tirar os caras de lá. Você tira o cara de lá hoje, ele volta na eleição seguinte, porque o povo vota nele de novo. Então eu acho que desse ponto o Olavo ele foi muito otimista. Ele achou que esse movimento que tinha da população, ela ia subir e fazer essa limpeza do poder. Infelizmente isso não aconteceu. Alguns grupos, depois das primeiras manifestações, alguns grupos foram criados, movimento
vem pra rua, MBL e tal. E eles acabaram capitaneando essa multidão e acabaram se associando com o PSDB para fazer o impeachment da Dilma, que eles acharam que era o mais viável de acontecer. E realmente aconteceu. É só que a gente se livra da Dilma, mas a gente continua vivendo sobre um país de política de esquerda, né? Quer dizer, você se livra do PT, mas vem outro depois. Quando você só tem partidos de esquerda, partidos de direita quem são? São os nanicos. O democrata o que é hoje? Um partido de médio para o nanico. Tá certo? No máximo médio. Se você quiser muito boa vontade, é um partido médio. O resto não existe mais. O PP do Maluf é partido de direita. O Maluf era aliado da Dilma até um tempo atrás. Foi aliado do Lula um tempo atrás. O PTB também. Então, quer dizer, você não tem partidos de direita. Pelo menos com chances de vencer uma eleição, né? Com uma legenda forte, não existe. Então era isso, essa era a ideia do Olavo. Eu acho que ele foi muito otimista, porque na verdade a população brasileira é muito acomodada. Ela estava muito emputecida, muito brava com o PT. Ela conseguiu tirar a Dilma. Então conseguiu tirar a Dilma, agora ela acalmou. Agora ela acalmou e ela não vai de novo para as ruas para lhe fazer essa limpeza no governo todo. Ela não vai fazer isso, infelizmente. E o Olavo achou que ela fosse fazer isso. Engraçado que durante toda a vida dele ele sempre disse: primeiro você precisa trabalhar a base, você tem que ter uma militância, você tem que trabalhar a base, você tem que reconquistar as redações de jornais, reconquistar os rádios, as TVs e tudo mais, para limpar essa mentalidade de esquerda, começando da base, para depois você chegar no poder. Só que por conta dessa revolta voluntária do povo, né? Porque as primeiras revoltas, as primeiras manifestações foram autênticas, legítimas, não teve nenhum partido capitaneando isso. Então ele achou que, como o povo acordou muito antes do que se imaginava, de repente pudesse dar esse salto de fazer essa limpeza geral, mas infelizmente não vai acontecer, porque a gente continua com a mídia toda de esquerda. A única grande mídia que não era de esquerda era a Veja, agora já é também. Então, você tem a Veja, que agora mudou de rumo editorial, vai passar a ser um tucanado ali. Você tem a Carta Capital, que é, é, é departamento de imprensa do PT, você tem Época, Isto É, que é do PT, só vive de anúncio público, Folha de São Paulo, você vai dizer que a Folha não é. Então pega a quantidade de colunistas que você tem da Folha, vê quantos de esquerda você tem lá e quantos de direita você tem lá. Você deve ter uns 3 de direita e 250 de esquerda. É a mesma coisa com o Globo, com todos os outros jornais. Então, é isso. Eu acho que na verdade a gente não vai conseguir fazer essas mudanças tão cedo. Eu acho que o Olavo vai ter que repensar essa euforia de repente achar que a gente pudesse arrancar todos do poder de uma vez só e voltar àquele trabalho de formiguinha, ou seja, vamos primeiro fazer uma base de uma população de formadores de opinião que sejam de direita ou conservadores ou liberais, e com essa base e tendo esses pensadores, essas pessoas para poder debater na mídia, que já apareceram vários, daqui a alguns anos, é um trabalho lento, daqui a alguns anos, quem sabe, conseguir a presidência da República, mas aí com uma militância, com uma base, com uma base de sustentação forte, que é o que não tem hoje ainda. Então acho que é isso. Já falei mais do que eu deveria, mas como eu prometi para alguns usuários que eu ia fazer alguns comentários sobre política de vez em quando, então eu estou tentando cumprir essa promessa. Mas nada do que eu falei aqui já não está dito. Quase tudo isso já está dito em vários vídeos aí que tem pelo YouTube. Tá? Eu só fiz um condensado e coloquei a minha pincelada nisso, né? Afinal de contas, uma boa parte do que eu coloco aqui é meu, né? Tem uma parte é informação, uma parte é análise. Tá bom? O vídeo acabou ficando com meia hora. Eu achei que eu ia fazer em 10 minutos, mas eu falo demais quando eu tô gravando. Tá bom? É isso aí então. Então uma saudação para vocês e até mais.